Vamos lá, nação, pra festa do Flamengo. Mengão, tetracampeão da Libertadores. Ó, levanta a taça. Levanta, cavalinho. Levanta a taça porque não teve jeito pro Palmeiras. O Mengão é tetracampeão da Libertadores da América. Chega aqui, nação, explode o dedo do like. Dá aquela moral. Deixa o seu like e a sua risada pros palmeirenses nos comentários. Vamos lá pro vídeo de hoje. Crédito canal ESPN Brasil, link na descrição. Eu quero ver a festa do Mengão e quero ver a reação da imprensa. Vamos lá pro vídeo de hoje. Em peso aqui no Monumental de Lima, agora ao som de Beth Carvalho ali, né, ajudando nessa comemoração, merecido o título do Flamengo. Eu acho que a gente vai debater muito, né, sobre o jogo em si, falar sobre Abel, falar sobre Felipe Luiz, mas deu Flamengo, uma bola que o Danilo vai muito bem no cabeceio, ele que já tinha marcado no título do Santos, quando ele venceu a Libertadores pelo Santos também. Então, talvez o improvável, é esse o personagem improvável do Flamengo, Danilo, que entrou no lugar do Léo Ortiz. Léo Ortiz, banco de reservas, ele marca e dá esse tetracampeonato pro Flamengo. É um dos grandes personagens dessa conquista rubro-negra. A gente vai falar bastante do Varela também, que fez uma partidaça. A gente vai falar bastante, claro, de outros jogadores, como o próprio Arrascaeta, Bruno Henrique. São eles os mais vitoriosos com a camisa rubro-negra, de tantos títulos, mas Arrascaeta e Bruno Henrique, mais uma vez, escrevem uma página importante, claro, em suas carreiras, mas principalmente na história rubro-negra, Mari. É isso, e o jogo, ou pelo menos o resultado, não passou por esses personagens, não passou por Arrascaeta, não passou pelo Bruno Henrique, mas sim dentro de um sistema, de um coletivo, a gente está vendo ali, né? É dele, Mari, olha lá. É dele, exatamente. Mais uma vez. Mais uma vez, o Danilo conquistando a Libertadores, jogador que venceu Champions 2 vezes, também venceu Libertadores 2 vezes. É o primeiro bicampeão de Libertadores, bicampeão de Champions League. Que história escreve o Danilo, e agora, claro, também nessa disputa é um dos representantes que passarão aqui também já para conversar com a gente. Mari, dentro de campo também os nossos repórteres seguem por lá. Pedro Henrique Torre, também, claro, o André Hernan, e por aqui vão passar alguns convidados também. Entre os personagens, claro, a gente falava e elogiava o primeiro homem bicampeão da Libertadores, bicampeão da Champions League, é o Danilo, e claro, ele está aqui na ESPN no Disney Plus. Vamos lá. Papai do céu lá quis que fosse assim, né? Que a história fosse assim. Eu sou um participante da história, me preparei bastante. Não fazia o meu melhor jogo tecnicamente, tive alguns erros técnicos, um pouco pela sequência, pelo cansaço. Mas era uma final de Libertadores, eu aceito aquilo que me é imposto pelo universo, por Deus. Trabalho muito junto com meus companheiros e eu não tenho palavras, porque esses detalhes aí de estar na história do Flamengo, eu poderia ter ido para vários clubes, tive várias propostas, como não é segredo de ninguém. Não pensei em grana, não teve a ver com grana, não teve a ver com a necessidade de continuar vencendo e de realizar o meu sonho de criança. Então tudo culminou nesse dia especial, então eu não tenho palavras para agradecer. Teve o destino que trouxe você aqui para Lima, e o quanto vocês se prepararam, porque você estava naquela, o Léo Ortiz jogando, se machucou, voltou, mas talvez não totalmente recuperado, você entrou, fez o gol, e agora como é que está essa sensação, Lima, e como vocês se prepararam para esse jogo de bola parada? A gente se prepara, a gente se abraçou ali agora no final, eu e os dois Léos, Rossi, o João, o Cleiton, porque a gente é uma família, pra gente é um orgulho não tomar gol, defender bem. Se não jogasse eu, jogar o Ortiz, a gente sempre fez isso durante a temporada. E a gente trabalhou para poder ter esse momento, presentear a nossa torcida com esse momento, e agora é comemorar. Danilo, então, conversando conosco, tá ali, olha, o Léo Pereira, o Juninho. O Léo Pereira fundamental também, hein, Mari, no jogo. Fundamental no jogo. É? Impressionante o que o Léo Pereira fez, perdeu, é verdade, o seu parceiro de zaga, o Léo Ortiz, mas justamente o substituto Danilo acaba sendo o herói e o homem que define o jogo aqui no Monumental. Vamos voltar lá pro gramado do Monumental. Sim, lá estão Pedro Henrique Torre com o meme vivo, Pedro Henrique Torre. É isso, Libertadores, brasileiro, carioca. Brasileiro é uma questão de tempo, mas já praticamente confirmado. Zinho também com muita história. Então agora com vocês essa nossa dupla, que vai ouvir, claro, grandes personagens do primeiro Pedro Henrique Torre, tetracampeão brasileiro da Conmebol Libertadores. Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um abraço para Mário, um abraço pro outro tetra. Tá aqui no campo também, um monte de tetra espalhado por aqui agora, e tem um tetra aqui
do meu lado. A gente está esperando a movimentação dos jogadores aqui, estão puxando família, todo mundo olhando ali para as cadeiras, arquibancada. O Zinho sabe como é que é isso, né, Zinho? Nesse momento quer ter a família perto, abraçar, enfim, é uma luta muito longa, mas o Flamengo bateu o Palmeiras, se vinga de 21 e é o maior tetracampeão. O maior campeão do Brasil em Libertadores. 4 títulos, tetracampeão. Tudo bom, Pedro? Bom estar contigo. Um abraço aos companheiros, ao fã de esporte. Eu acho que vence aquele time mais competente, né? Que chegou melhor para a decisão. Chegou com mais confiança, né? E assim, o Felipe Luiz, ele teve as escolhas. Muita gente achava que o Léo Ortiz ia voltar para o time. E é um cracaço também, um baita de um zagueiro. Mas ele mantém o Danilo, pela história que tem, pela confiança que ele tem no atleta. E o Danilo faz o gol decisivo, ele mantém o Samuel Lino também, mesmo com a ascensão do Cebolinha, porque ele tem uma gestão de grupo, tem um grupo na mão, e quando ele precisa, ele puxa do banco, esses caras entram bem no jogo. Acho que o Flamengo foi o que propôs mais o jogo, é quem quis mais o jogo. Desde o início, o Flamengo teve a posse de bola, não criou grandes oportunidades, nem o Flamengo, nem o Palmeiras também. Foi um jogo de muita pegada, de muita marcação, de muito respeito, mas um time que buscou mais, que teve mais próximo de chegar à vitória, foi o Flamengo. Merecidamente chega ao tetra, se torna o maior campeão brasileiro na Libertadores, por um trabalho muito bem elaborado e organizado. O Flamengo chega mais forte nessa decisão, chega com jogadores mais inteiros, né, com mais condição. O Palmeiras perdeu muito a confiança com as declarações do Abel, com a reta final do Brasileirão, caiu muito de produção. Foi um time que lutou, brigou, mas não teve virtudes ofensivas para ganhar uma decisão. O Flamengo foi mais competente, mereceu o título, merece o título, tem que comemorar. Quarta-feira tem mais uma decisão, pode confirmar o título de brasileiro, e esse título da Libertadores ajuda muito para isso. Tá chegando alguém importante. Opa! Tava falando dele aqui, tava falando dele e ele... Aqui, você no meio, você é o campeão. O campeão fica no meio. Você é o tetra. O tetra falando com o tetra, aqui do lado, tetra pra tetra. Tava falando aqui, Danilo, parabéns, primeiro, parabéns, merecido. E eu tava falando muito sobre o trabalho do Felipe Luiz, porque é um cara jovem, novo na profissão, mas a gente percebe a gestão de grupo que ele tem, porque você vem com um ritmo de jogo e ele mantém você no time. Muita gente achou que o Léo Ortiz ia voltar, se preparou para a decisão, mas ele, por estar ali no dia a dia trabalhando e a confiança e sabendo da sua liderança, da sua importância, mantém você. E você é presenteado, muito pelo seu mérito, mas fazendo o gol que traz o tetra para a nação rubro-negra. Esse sentimento, como é que você pode explicar isso? Você que é um cara com um currículo enorme, muito gigante na Europa, seleção brasileira, mas ganhar esse título pelo Flamengo. Primeiro, que prazer estar falando com você. Porra, te acompanhei minha infância inteira, puta que pariu. Desculpa, palavrão. Cara... Nós somos tetra! Primeiro, quanto ao Felipe, é um rapaz inteligente, acompanha no dia a dia. Quem joga sempre por mérito, por estratégia de jogo também. Obviamente, se fosse o Ortiz que fosse o escolhido, a gente ia estar forte do mesmo jeito, porque a gente trabalhou durante esse ano exatamente dessa maneira, para um complementar o outro na ausência, tanto eu, o Pereira, o Ortiz, os próprios meninos quando precisaram jogar. Essa é a montagem de um grupo, né, vencedor. Obviamente eu sei da minha importância, daquilo que eu precisava aportar no jogo de hoje. Falei na outra entrevista ali, não era meu jogo mais fino tecnicamente, tive alguns momentos ali onde a bola escapou um pouquinho, mas as finais se ganham. Eu aprendi isso dessa maneira, aprendi com grandes líderes que as finais se ganham, sejam como for. E hoje é um sentimento, cara, que eu não tenho nem palavras, sinceramente, a ficha nem caiu. Eu acho que mais pra frente só eu vou saber disso. Você está na história da nação rubro-negra, na história de um time tão vitorioso, com grandes ídolos, e você hoje, para mim particularmente, chega nesse patamar de grande ídolo, porque fazer gol numa decisão libertadora foi o Gabigol, foi o Zico, um tal de Zico aí, um tal de Zico, um Gabigol e agora um tal de Danilo. Lá de Bicas, a bandeira lá de Bicas. Quis Deus que isso fosse assim. Quando eu vim pra cá, eu falei, pessoal, eu voltei pro Flamengo para realizar um sonho de criança, tá?
E também para ganhar. Eu fui movido a isso na minha carreira, eu aprendi isso nos clubes que eu passei. Em muitos elencos até eu nem era, né, o titular absoluto, fazia um papel secundário, mas eu aprendi a ganhar. Aprendi a treinar para ganhar, aprendi a me preparar para ganhar. E eu queria continuar ganhando, eu queria continuar tendo a possibilidade de ganhar coisas importantes. Já te digo que fazer o gol da final não estava nesse script, mas por acaso hoje a gente preparou a bola parada de uma maneira onde eu era o homem livre, então a gente sabia que eu ia ter uma oportunidade se a bola fosse no lugar, né, que a gente trabalhou. E aí a competência do Arrascaeta que bateu, a minha competência de achar o tempo da bola e afundar a bola lá para dentro do gol. Tenho que falar pro meu fisioterapeuta que depois de cada jogo a gente treina salto para ver meu salto e ele me estimula, fala, duvido que você vai aumentar o salto agora. Eu falo, quer ver? Vou, bata a cabeça na parede. Então, não tenho palavras. Foi lá no 3º andar. Palavras, meu lado bom, minha galera, meus amigos sabem que esse é o lado de cá, é meu lado bom. E eu fiz um comentário no jogo porque você estava na disputa com 2 caras que eu acho que são muito fortes. Excelentes zagueiros, jogadores de altíssimo nível, Gustavo Gomes e o Fux. E você sai deles e sobe, e aí vai lá nesse 3º andar. Quando você subiu, que viu a bola, você é agora. Isso é mais um feeling ali, né, que a gente tem. Você teve em campo muitas vezes, tem situações que a gente nem consegue explicar. É uma questão de feeling da batida, de entender onde vai cair a bola, e daí depois, meu irmão, meter a bola lá pra dentro do gol e depois ficou tudo escuro, nem vi mais nada. Agora tem alguém ali também com o Hernan, né? Tem outro campeão ali. Mas vamos continuar. Só mais umazinha aqui. Só mais um. Aqui, calma aí, Cebola. Ô Cebola, ô Cebolinha, ô Cebolinha. Tá por lá, tá falando com o Hernan. Calma aí, Cebola. Depois você vai aqui, vai ali. Danilo, mostra a medalha aqui. Mostra a medalha pra câmera aqui. O pessoal tá todo animado, querendo saber. Botaram aqui já o pet aqui do... Já botaram o pet, já? Campeonato aqui. Me atualizaram. Vou botar aqui. E a bandeira de Bicas. Explica aí, Bicas. É minha cidade, né? Lá em Minas Gerais. Opa! Cheio de vou ajudar aqui. Eu posso pegar nessa bandeira também. Tá cheio de lá, é cheio de flamenguista. Tem familiar aí? Tá aí minha mãe, meus irmãos, tá aí. Eu falei nas outras entrevistas ontem, na vinda pra cá, meu pai, que é um flamenguista também fanático, que me apresentou o futebol. Eu costumo dizer que ele é ex-atleta amador profissional. E ontem acabou no caminho para cá, minha tia, a irmã dele, faleceu. E aí ele teve que voltar, não pôde estar aqui com a gente. Sem dúvida seria especial, e essa vitória também é muito, muito pro meu pai, pra minha mãe, meus irmãos estão aqui, toda a minha família, mas principalmente pro meu pai, porque é um momento difícil ontem e ele gostaria de estar aqui, certamente. Agora, Danilo, até lembra assim, é o início da carreira lá no Santos, um garoto que é campeão, vai para a Europa, campeão de Champions, etc. E agora essa sensação aqui de voltar com o time do coração. Falava-se tanto de Lima. Como é que foi essa preparação até mental para esse jogo? Também um adversário que já tinha vencido o Flamengo, embora você não estivesse aqui em 21. Muita coisa, né? Porque principalmente tem uma final de Libertadores espremida durante um calendário difícil, né? A gente jogou um jogo contra o Atlético Mineiro outro dia difícil, um jogo emotivamente complicado de se levar. A gente tomou o gol numa única bola que eles foram lá. Depois a gente amassando, tentando criar ocasiões, mas um contra-ataque poderia matar o jogo. Em contrapartida, se a gente vencesse, era campeão brasileiro. Então é um contexto não fácil, tá? Fisicamente não foi uma partida fácil outro dia. Depois já chegar na madrugada, viagem. Assim, nós somos privilegiados pelo trabalho que a gente faz, mas obviamente fisicamente algumas vezes demanda bastante. O que eu sempre tentei falar aqui para os meus companheiros é entender o quão especial são esses momentos, porque às vezes a gente, pelo calendário, pela correria, a gente acaba passando como um momento a mais e, cara, isso é uma coisa que vai ficar eternamente para a história. Então é isso aí, vamos liberar o Danilo aqui. Lembrando lá, é Zico, Gabigol e Danilo agora na história. Ele nem acredita direito. Tá aí o Danilo, o Hernan vai com o Cebolinha. Vai daí, Hernan. Tô aqui com o Cebolinha. Resiliência é a palavra, porque, Cebola, você é um cara que teve pouca sequência, você foi um cara que ficou muito tempo sem entrar, e aí, de repente, nessa reta final de Brasileiro e de Libertadores, você vira o cara que é o 12º jogador que faz a diferença no time. Cara, vamos explicar tudo isso. Cara, acho que o ano se resume muito bem isso, resiliência, né? Eu tenho até tatuado aqui na pele, porque foi um ano muito difícil para mim, particularmente, né? Eu não tive a sequência que eu gostaria. Quando eu tive a oportunidade, tive algumas lesões ali que acabaram me atrapalhando. A gente estava conversando aqui no off, né? Minha lesão do ano passado me prejudicou muito. Eu vim num momento muito bom dentro do clube, num momento de muita confiança. Meu melhor momento dentro do clube, acabei tendo essa lesão.
uma lesão muito difícil, cara, muito difícil, me fez repensar muita coisa, até na minha carreira, se eu voltaria no melhor nível, como eu te falei ali antes, né, você acaba voltando, fazendo bons jogos, mas pela sequência, né, acaba que não tendo o ritmo de jogo necessário, mas creio que cresci no momento certo ali, nunca deixei de trabalhar, não deixei cair na frustração, né, porque eu sabia que no momento que eu tivesse a oportunidade eu tinha que estar bem preparado e creio que tem sido assim, tenho ajudado da forma que eu posso, tenho dado o meu melhor e tenho colhido os frutos. 3 Libertadores, uma com o Grêmio, 2 com o Flamengo, essa aqui é a terceira e você tendo essas oportunidades, então quer dizer que finca o pé na Gávea e não sai? Ou eu sei que tem um monte de gente atrás de você, velho? E aí, qual que é o futuro? Cara, terceira Libertadores, são poucos jogadores que têm esse privilégio, né? Teve o privilégio de ganhar 2 com a camisa do Flamengo, uma no Grêmio em 2017, tem sido muito mágico para mim dentro dessa competição. Espero que ano que vem eu possa ganhar mais um aí, quem sabe. Mas eu acho que, cara, pensando em ano que vem, né? Creio que quando acabar o ano aí eu vou decidir que vai ser da minha carreira. Tem um contrato com o Flamengo até o ano que vem ainda, até o final do ano que vem. Mas preciso de espaço, preciso jogar. É um ano de Copa do Mundo, preciso de visibilidade. Venho num momento muito bom, né? Particularmente falando, muito confiante. Creio que preciso dessa visibilidade também ainda, porque como já tive na seleção, sei como funciona, então creio que se eu estiver bem aí ano que vem, fazer esses 6 meses voando aí eu posso voltar para a seleção, então ainda é um sonho, então quero ter essa sequência que eu estou precisando, quero ter essa visibilidade também para o ano que vem, seja aqui ou seja em outro clube. Ó, antes de devolver lá para o Léo Pereira vai falar, fala se você quiser, Grêmio e Palmeiras te procuraram? Cara, tive consulta de 6 clubes antes do Mundial. Pós-mundial também tive uma proposta muito boa de um clube turco. Acabei curtindo a conversa com o Felipe, pedindo para ele me liberar. Era o final da janela ali, acabou que não quiseram nem escutar a proposta do clube. Era uma proposta muito boa para mim também financeiramente, mas creio que tudo tem um propósito. Até brinco com meus companheiros, né, os mais próximos assim, em casa também. Que eu tenho esse privilégio de ser querido por alguns clubes, né? E meu empresário, né, foi procurado por 6 clubes do futebol brasileiro. Alguns já saíram na mídia. Que eu falei, beleza? Esses já tiveram contato também, mas como eu falei, estou focado no Flamengo, tenho um contrato até o fim do ano que vem. Vou dar o meu máximo, vou dar o meu melhor até o final. Como é que é? Cebola Prime. Cebola Prime. Tive o modo Prime, é difícil de pegar. Agora chama o Léo Pereira lá, que tá com o Zinho e com o Pedro Torre. LP, você aí, ó, craque de bola. Seu momento, aproveita, seu momento. É isso aí, pessoal, tá aqui agora. Ele falou que é o seu momento para você aproveitar. Isso, fez o lançamento de primeira aqui pro Léo Pereira. Tá feliz? O filho? Meu filho tá com o filho aqui, o filho tá com a medalha, o filho tá com o pedaço da rede. Léo Pereira aqui tá muito feliz, dá pra ver que ele tá muito satisfeito. Léo, dá pra contar quantos títulos tem pelo Flamengo? Sabe direitinho, saindo na bucha aqui? Cara, eu acho que 12, eu acho. Pouca coisa. Eu acho que 12. Por aí, mais ou menos isso. Agora fala um pouquinho dessa final aqui. A gente tava brincando antes de entrar com o Zinho. Tetra pra tetra. Tô falando pra todo mundo que aqui é um tetra pra tetra. Aqui, chegou mais uma. Princesa aqui. Pode deixar. Vai ficar, filho? Eu quero ir pra lá. Pode ficar. Vai ficar. A gente tava até brincando ali, na hora do gol, a gente olhou, tava o Léo Pereira caído ali, o que aconteceu, cara? Não, o impostor do nosso time ali, o Carrascal, ele foi o culpado. Eu já tava com o joelho dolorido e daí ele me deu uma banda ali na hora de comemorar, aquela adrenalina, eu acho que ele nem viu. E ele também não comemorou, na hora que eu olhei pra cima, ele ficou ali ainda, tipo, como médico. Desculpa, perdão. E aí deu tudo certo, é uma dor aí que dá pra gente levar no calor do jogo. Não é que tem que levar, não tem como, pô. Se eu tiver... Quarta tem jogo. Não, quarto eu vou estar lá também. Quarto tem que levantar mais uma taça. Se Deus quiser. A gente estava conversando com o Léo aqui sobre ele ter ficado de fora da final de 2021. Como é que foi, né? Como é que é o sentimento que ele teve, mas aí os anos se passam e novamente Flamengo e Palmeiras, mais uma decisão e agora você dentro de campo. Contar mais ou menos como é que foi esse sentimento de lá e agora aqui. Lá, sentimento de impotência total, de não poder estar dentro de campo ou pelo menos no banco para poder ajudar meus companheiros. Estava ali no vestiário mandando energia positiva, mas o cara quer estar dentro de campo, né? Não tem jeito. Mas acredito que fez parte do meu processo dentro do Flamengo também. Foi um período de aprendizado para mim, em que eu errei e fui punido por isso. Tomei 2 jogos e perdi a final, então na linguagem do futebol eu cabacei mesmo. Né? Pô,
Mas é aprendendo com os erros e, cara, tudo foi um processo que eu tive que passar para ser o jogador que eu sou hoje em dia, muito forte nas valências que pede fisicamente, taticamente, e aí eu evoluí nessa parte mental, que para mim tem sido o grande diferencial meu dentro de campo, a concentração. É isso aí, nação, tá aí a grande festa do Mengão, tetracampeão, o primeiro do Brasil da Libertadores da América. É isso aí, nação, daqui a pouquinho eu trago mais informações, a gente vai analisar, tem a coletiva do Felipe Luiz, tem muita coisa pra gente trazer pra vocês, e aqui desse lado já tem a reação dos palmeirenses, só você clicar e ver aí pra você ver. A gente se vê no próximo vídeo.